E aí, meus queridos, amados do sétimo ano, beleza? Tranquilo? Só passando então a explicação para vocês daquele tema que eu pedi para vocês pesquisar. Só vou passar uma breve explanação para vocês, né, tentar, quem sabe, clarear um pouco mais o que vocês leram, tá bom? E o que eu passei para vocês foi o capitalismo industrial e o capitalismo. Como é que foi capitalismo industrial? Capitalismo industrial e como é que foi a indústria aqui no Brasil, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, sempre pegando uma pontinha lá na história, né? Dá um pulo lá e pega alguma coisinha e traz para cá, tá? Bem no início ali, tá? Da pesquisa que eu fiz, ele fala o seguinte: a industrialização, ela começa ali, né, por volta ali do século XVIII. Século XVIII começa em 1701, tá? De 1701 até 1800, século XVIII. Passou de 1801, século XIX. Então vejam bem, nos anos de 1700, olha só, 1700, na Inglaterra, vejam bem, tá? Ou seja, mais de, deixa eu ver, vamos pegar aí 700, 800, 900, ó. 300 anos, quase 300, né, em média uns 300 anos atrás, a Inglaterra já começou a industrializar. O que é industrialização? Nesse período aí, tudo que você fazia era com as mãos, né? Então você vai fazer uma roupa, era mão. Vai fazer um calçado, era a mão, né? Vai fazer um banco, entenderam? Tudo era à mão. Por isso que a gente fala ali, ó, que era de uma forma artesanal. O que é artesanal? A gente faz com as mãos. E aí na Inglaterra começou a indústria. E no momento que começou essa indústria, né, de tempo em tempo, começaram a introduzir máquina. Opa! Como assim, professor? Em 1700 já tinha máquina? Como é que negócio é? Sim, só que são máquinas, né? Meio que rudimentares ainda. Tanto é que depois veio a introdução do vapor. Ó, daí começa a surgir, né, as máquinas a vapor, lá por volta lá de 1800, né, e tal. Então, essas máquinas vai fazer uma diferença enorme na indústria. Por quê? Olha a diferença de você fazer uma roupa à mão e agora você tem uma máquina, né? O que uma pessoa consegue fazer com suas mãos, a máquina agora faz um horror de peças. Então essas máquinas, essas mudanças, né, que vão surgindo como a indústria na Inglaterra, vai aumentando a produção. Se você fazia 10 roupas, agora você faz 1000. Se você fazia 100, agora você faz 10.000. Então dá uma proporção de produto muito maior. Mais produto, mais se tem que vender. Então, aí começa um comércio pegar fogo. E aí é que a gente vai entrar naquela linha do mercantilismo. Tá? O mercado, oferta e procura, entenderam? Tudo isso aí vai começar nesses 300 anos aí lá atrás. E o capitalismo ele vai ganhando força, ele vai, entenderam? O capital, o bufunfo, o money, o faz-me rir, tá? Esse dinheirinho aí vai pro bolso de alguém aí. E aí vamos chamar de burguesia industrial. O que é a burguesia industrial? É os ricos, meus queridos. É os riquinhos de hoje. Burguês lá naquela época, rico hoje, tá? O que acontece aqui, meus queridos, nesse período? Bem antes, né, desses 300 anos, lá por volta de 1600, 1500, 1400, 1300, nesses períodos aí, tem só dois grupos. Só dois grupos na sociedade. Ou você é um nobre que nasceu, né, um duque, arquiduque, um rei, uma princesa e tá. Ou você é da nobreza, meus queridos, ou você é um camponês. E você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Você nasceu pobrinho, vai morrer pobrinho. Entenderam? Só que com a industrialização, opa, vai surgir um terceiro grupo aí.
que é os ricos, que é os burgueses. E aí vai ter esses três grupos agora na sociedade. A nobreza ainda continua. Até hoje tem alguns nobrezinhos por aí, perdidos por aí. Os camponeses ainda continua, que hoje são os pobres, e, né, os burgueses capitalistas. Então vai trocar. O que era a nobreza que mandava no mundo, né, e tal, muda. Agora nós vamos ter uma terceira força, que são os ricos, que até hoje manda, desmanda e comanda tudo que é coisa nesse mundo todo aí. Tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês, porque soma aí uma história de 300 anos aí, vocês matam essa charada e aí você entende o porquê, o que foi, né, de tão importante para a história a questão da industrialização. Tá? Porque a indústria formou o capital, que é o que a gente chama de capitalismo. Então isso tem que ficar bem entendido para vocês. Tá? Nós vivíamos de um jeito lá muito atrás e agora mudou tudo. E aí o Brasil, como é que fica nessa questão? E a indústria no Brasil? Gente do céu. Demorou. Olha lá a Inglaterra. 1700. 1700 os bichinhos já estavam industrializando. Sabe quando que a gente começou a ter uma certa força industrial aqui? Lá por volta de 1930. Olha só, 700, 800 e depois mais 30 anos de 1900. Dá quase 200 anos, né, de atraso para a Inglaterra. Tá? Por que disso? Porque nesse período todo aí, né, desses 200, quase 200 e tantos anos aí, a gente era colônia, meus queridos. A gente nem era país ainda. A gente vai se tornar país em 1822. E mesmo a gente se tornando um país em 1822, por muito tempo a gente era um país agrário. A gente tem uma enormidade de terra, né? A gente tem terra para tudo que é lado, a gente planta, tá? A gente tem uma riqueza natural muito forte. Até hoje, a força nossa é a vegetação, é o grão, entenderam? É animais, é grãos, é o agronegócio. Por isso que você olha lá no Jornal Nacional, o agronegócio vai crescer tantos por cento, não sei o que. Se não fosse o agronegócio, o Brasil estava muito pior. E porque o agronegócio, e olha que a cidadezinha de vocês aí tem muito a ver com o agronegócio, né? Então, vejam bem, se não é essa quantidade enorme de terras que a gente tem, a gente estava mais lascado do que a gente estava, tá? Então a gente é agrário, meus queridos, por muitos, até hoje ainda a gente depende da situação. Então a gente demorou, tá? Só que lá em 1929, com aquela crise nos Estados Unidos, né, que a coisa apertou, tá? Nós tivemos que nos virar nos 30 e começar a nossa industrialização. Então começou ali, tá? Com metalúrgica e tudo mais. Aí vai nascer a Petrobras, vai nascer a Vale do Rio Doce, vai nascer um monte de indústriazinhas aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem indústria, né, com avião, a gente produz avião, até pouco tempo a gente estava produzindo navio, né? Aquelas estações, né, de petróleo, a questão do ferro. Algumas indústrias de outros países vieram para cá, né, como a automobilística, de moto, a Honda, né? Em Manaus tem muitas indústrias, mas enfim, muitas dessas indústrias aí a gente teve que, né, pegar ajuda de outros lugares para vir para cá, tá? Mas no Brasil é isso, pessoal, nós temos atrasados, muito atrasados, tá? Com questão industrial. A gente precisa muito da questão de fora, com questão industrial. E isso é perigoso. Tá? Porque vejam bem, o nosso futuro, ela está baseada, né, com relação à indústria. Por exemplo, computador, celular, os computadores e celular que vocês mesmos usam para poder, né, ver essa mensagem, tudo é de fora. Nada é produzido aqui, tudo é de fora. Muitas indústrias hoje estão na China. Por que a China está crescendo? Por todo mundo falar China. Por quê? Porque tem uma enormidade enorme de indústria lá. Quantos produtos aí vocês já viram que já passou pelas mãos de vocês? Made in China, feito na China. Então, por isso que a China tem esse detalhe, né? Que está crescendo muito por causa das indústrias. E que tem indústria, né? Rende bastante, tá?
tá? Então, nos últimos anos, a gente levou só porrada na nossa indústria nacional aqui, tá? Pode ser que daqui para frente, né, comece a melhorar, mas não sei, tá? Então, isso é a explicação do capitalismo industrial, né, que já começa na Inglaterra, mercantilismo, a burguesia industrial, essas classes sociais, e aqui no Brasil a gente demorou. Demorou. Então, às vezes eu até falo, né, que a gente ainda continua uma colônia. Os escritores só vêm pra cá e nos retiram, né, o nosso material, né, primário aí. Que é primário por quê? Porque é o, né, primeiro, tá? Grãos de soja, de milho, reses, né, animais, produto primário, meus queridos. A gente é um fornecedor de matéria-prima para os países industrializados. Nada mais do que isso, tá? A gente precisa disso. Se a gente se para isso, lascou conosco, tá? É um mercadinho que fecha, tá bom? Por que eles falam muito que a gente é um parceiro, né, da China, por exemplo? A gente tem um parceiro comercial com a China, que às vezes, né, eles falam algumas coisinhas da China lá e aí fica, né, uma coisa meio que, né... Mas o que acontece? A China compra uma quantidade absurda, né, de materiais primários da gente. Vai navios e navios lá de grãos, né, para eles, vai animal vivo lá para eles. A Rússia compra muita, a questão da carne, a Rússia compra muito da gente, tá? Porque como eles são de países em que a questão agrícola, as terras, né, tem uma certa dificuldade, por exemplo, a Rússia é gelo para tudo que é lado, questão de plantação, né, complica. Então eles têm muita indústria, a gente tem muita possibilidade de grão e a gente faz essa troca. Só que o nosso produto, né, de grãos, perto de um produto industrializado, é bem mais baixo. Então por isso que a gente tem que produzir muito para poder ter um lucro semelhante, próximo né, do lucro que eles têm com as indústrias. Então é por isso que a gente está sempre correndo atrás da máquina. A gente está sempre. Por isso que o Brasil, né, nos últimos anos melhoramos muito. A gente cresceu bastante, a gente juntou bastante dinheiro, mas é que a gente teve um bom período de 2002 até 2014, por aí a gente lucrou bastante. Por isso que a gente deu uma melhorada. Mas precisamos muito ainda, muito. Falta muita coisa para a gente melhorar a nossa indústria nacional, a nossa situação nacional, tá? Abraço para vocês, beijo.